Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. E vamos passar por mais um livro histórico do Velho Testamento. Vamos falar sobre o primeiro livro de Crônicas. E para apresentá-lo, eu convidei o bispo Vladimir Gomes. Ele coordena a Sara Nossa Terra, no Ceará, e é o bispo da capital, Fortaleza. Vamos viajar? Olá, queridos! Mais uma vez nós estamos juntos nessa jornada, nessa viagem, nessa experiência maravilhosa que é percorrer a Rota 66 Espiritual. Hoje nós vamos falar do livro de Crônicas e eu convidei uma pessoa muito especial, é o bispo Vladimir. E engraçado, gente, olha que coisa, ele mora na Fortaleza. Como é que é isso? Seja bem-vindo, bispo. Olá, querida, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Abacuque, né? Foi para Fortaleza, né? Para estar com Deus, para reclamar, para pleitear, para buscar o avivamento. É um prazer estar com vocês nessa Rota 66, né? Ensinando e aprendendo, né? Que é a nossa caminhada na fé cristã. É um prazer estar com vocês e cremos que vai ser um momento muito especial. Amém, glória a Deus. E bispo, hoje nós vamos falar do livro de Crônicas e, na verdade, não se tem uma ideia exata, né? Não se tem uma prova exata de que o autor era Esdras, mas eu vi uma coisa muito interessante sobre não somente sobre a autoria de Esdras, mas o relato era o seguinte, que na verdade o livro de Crônicas serviu como algo para relembrar, né, toda a história, mais ainda, né, dos reis de Judá, da linhagem de Davi e tudo mais. Mas interessante porque depois do cativeiro ali precisava-se, né, as pessoas precisavam ter um contato com a história, e então Esdras, aquele estudioso, um revisor, né, um escriba, ele teve essa preocupação porque ele queria, assim como Zorobabel edificou, né, o templo e tudo mais, ele fez a renovação do povo, na verdade, né, espiritual do povo. E ele tinha essa decisão de aprender de Deus e depois buscar a Deus, aprender e ensinar. Então dizem que ele, de fato, ele fez isso. Ele escreveu crônicas para que o povo pudesse refrescar a memória. Quem não sabia, aprendeu. E quem já sabia algo, aprendeu com mais detalhes ou lembrou dos detalhes. É uma coisa fantástica. Isso tem tudo a ver, né? Porque tanto primeiro quanto segunda crônicas traz uma noção muito interessante, né, do reinado, né, reinado de Saul, reinado de Davi, os outros reis que vieram após Salomão em segundo crônicas. Então traz uma leitura para um tempo, né? Na verdade, crônicas é o que é um relato daquilo que aconteceu e em cima da visão de uma pessoa, de um líder, né? Que no caso, né, pode ter sido Esdras e provavelmente tenha sido também, né? Interessante porque ele é muito traz alguns detalhes, né? E traz algumas repetições, inclusive de Samuel, né? O texto aparece até literalmente igual, né? Iguais os textos. E é muito edificante a leitura do livro de Crônicas. Muito bem. Bispão, vamos lá. A gente sempre tem perguntas. Uma coisa que a gente tem aqui é perguntas. Eu preparei algumas coisas aqui, né? Porque, assim, fiquei me perguntando sobre essa questão de... Você tem, acho que, não sei se é 9 capítulos, acredito que é 9. Chegou uma hora que eu cansei, falei, deixa eu ir para... É de 1 a 8, né? Olha, bispo, é um tanto de genealogia, e eu queria que, se é que o senhor teve condições de estudar sobre isso, passar um pouquinho para a gente essa questão toda, porque tanta genealogia, tantos capítulos que uma genealogia, né? Por favor, dá uma luz para a gente aí. Na verdade, gens, né? Genealogia, né? Nascimento, vida. E o autor, nesse momento, ele quis mostrar a história de Israel através das tribos, dos líderes das tribos, né? E da sua linhagem, né? Porque, não sei se Neemias ou o próprio livro de Esdras, que depois houve um censo para procurar realmente se aquele fulano de tal pertencia à tribo tal
e se ele era realmente quem ele dizia ser. E alguns, inclusive, foram rejeitados, porque não estavam no livro da genealogia. Então, a genealogia, o que ela traz? Ela traz uma identidade. A árvore genealógica, né? No meu caso, seu caso, né? Nossos pais, nossos avós, bisavós, tetravós, tem a nossa história, não apenas o DNA, né? Não apenas o físico, mas tem o espiritual, né? E tem o natural também. Então, quando o autor de Esdras, o autor de Crônicas, faz essa leitura específica, né? Cada tribo, né? Os chefes, e vem assim escorrendo, então ele está criando uma identidade para o povo de Israel. Porque, na verdade, se nós formos levar em consideração, né? Davi foi aquele que ele trouxe a unidade do povo, né? E o primeiro Crônicas fala sobre isso. Então, quem escreveu estava escrevendo em cima dessa questão. Se você for pegar a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele fala da sua genealogia, né? Da tribo de Benjamim, fariseu, parará, parará. Então, porque isso já vem de longe, né? Já vem o livro de Crônicas vem puxando essa questão. Influenciando outras pessoas a levarem essa ideia da genealogia. E todos nós, de uma forma e outra, né, por exemplo, queremos saber, né, além dos nossos avós, que são mais próximos de nós, da onde nós viemos, de que cidade nós viemos, né, qual foi o tronco da onde qual país que nós viemos. Então, o livro, a genealogia não é ruim de ler, né? Tem nomes difíceis de falar, tem nome difícil de escrever, tem nome que você não daria ao seu filho, ao seu neto, né? Mas ali traz uma densidade de identidade. Tem uma carga de identidade muito importante muito ali. Forte. E o povo que não tem uma identidade, ele facilmente é escravizado. Então, tem esse sentido de identidade de uma nação em dois reis, né? O rei Saul, que fala um pouquinho em 1 Crônicas, e depois o reinado de Davi, que criou essa identidade. Tem a identidade em várias áreas, né? E a raiz genealógica, né? Ela é muito importante com relação a isso. Quando você lê a segunda carta do apóstolo Paulo, né? E nós usamos isso muito no Revisão de Vida, né? Segundo Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Sim. Né? As coisas velhas se passaram e se fez novo, né? Então, quando fala nova criatura, é nova árvore genealógica. Aí Paulo vai lá em Romanos 8, fala que nós fomos enxertados, né? Oliveira Brava foi enxertado, né? No tronco. Aí você tem essa linhagem, né? Muito bom, muito bom. E eu estou lembrando agora dessa questão talvez lá do próprio livro de Esdras, né? Que tinha essa questão, né? Que o povo que estava ali, quando eles voltam para Jerusalém, e ali está tudo muito embolado, né? Tem os samaritanos, tem toda aquela questão, porque foram desterrados, enviaram gente para lá, depois mandaram alguns sacerdotes para tentar ensinar algumas coisas para o povo. Quer dizer, mas eles não tinham muita identidade, eles precisavam de identidade, né? E é isso que o senhor falou, achei fantástico isso, que um povo sem identidade fica meio perdido, não tem autoridade, inclusive, né? Porque não sabe de onde veio, né? Nem para onde vai, não é isso? As suas raízes não têm raiz, né? Então, uma árvore sem raiz, qualquer vento, qualquer doutrina, né? Qualquer leva, vai embora, né? Aí a gente entra justamente lá falando da morte de Saul. Já entra de cara falando da morte de Saul, né? E é engraçado, aí já é uma coisa mais menor, mais resumida, depois já vai passar para Davi. Por que ele quis colocar aquela questão de Saul ali? O que você acha? É a remoção da velha liderança, né? A liderança que não deu certo, né? Saul é a liderança que não deu certo. Tinha tudo para dar certo, né? Tinha tudo. Deus o escolheu, né? Então foi uma escolha de Deus, não foi uma eleição, não foi por causa da tribo, não foi por causa, né? Foi também por causa da pessoa dele. Ele tinha tudo para dar certo, só que, né? Ele se escondeu, né? A gente até brinca, um mala sem alça estava entre as malas, foi lá, então ele não se via como, né? E teve alguns erros. Quais foram os erros de Saul, né? Foi que ele ouvia o povo, não ouvia Deus, né? Ofereceu sacrifício no momento que não era para oferecer sacrifício, tinha que esperar Samuel, então ele não tomou posse daquilo que Deus já tinha lhe dado. E aí ele foi removido, ficou aquele período
muito ruim, muito ácido, né? Da rejeição dele, que Samuel, né? E Deus falou, por que tu oras por ele? Eu já rejeitei, porque ele não obedeceu. Tem a questão de Agag, que era para, né, aquela questão toda que ele não cumpriu o propósito. E ali ficou aquela questão. Foi quando Deus tirou o espírito que estava sobre ele, colocou sobre o Davi, veio um espírito, né, que o atormentava, e Davi, aquela questão toda que foi o arpista. E ali começou a queda dele, né? E começou a queda. E a queda veio, infelizmente, com a morte. Né? Ele não entendeu que ele poderia até passar, né? Já que Deus já tinha levantado outro, ele poderia até passar, ficava um rei à parte, um rei console, sei lá. Mas ele não entendeu isso e ele teve que morrer. Uma morte muito ruim, né? Uma morte trágica, uma morte numa batalha, aquelas batalhas perdidas. Né? Então, eu creio que quando aparece a morte de Saul ali, é para tipificar a remoção completa da velha liderança, que não compreendeu o projeto de Deus, não compreendeu o time de Deus, não compreendeu, né, o profético de Deus. E aí, infelizmente, e é isso que a Bíblia diz, né? Que um abismo chama o outro abismo. E ele terminou morto em uma batalha, né? Sim. Pelo menos isso, morto em uma batalha, né? Bom, eu achei fantástica a tua ideia de colocar que justamente ali tinha uma figura. A figura é essa, a remoção, né, daquilo que não deu certo, da velha liderança, né, aquilo que não funcionou, e o início, então, de uma liderança segundo aquilo que Deus espera e que o homem corresponde, porque no caso Davi correspondeu, né? Isso, então, aí na sequência, depois da morte de Saul, vem aquela questão de Davi ser reconhecido em todo Israel. Mas por que diz em todo Israel? Fala um pouquinho para essas pessoas que precisam aprender um pouquinho dessa história. Porque houve uma unção menor de uma tribo, né, em Hebron, né, a própria tribo dele. As outras tribos ainda não estavam ainda conectadas com essa nova liderança, né? Foi quando todo Israel o reconheceu como rei. Aí houve uma unidade. E nessa unidade importante, o bispo Nildo, que eles começaram a falar a mesma linguagem. Né? Então, a unção sobre Davi, houve uma unanimidade em Israel. Né? Tanto que depois você não tinha problemas, aparentemente, né, que estudamos na Bíblia, não havia divisões entre as tribos, porque todos acataram e viram em Davi realmente, né, por causa da unção, por causa do trabalho, por causa das guerras, por causa da sua integridade e não remover ele próprio a Saul, esperou o tempo de Deus, e aí, quando a pessoa espera o tempo de Deus, Deus o reconhece. Davi era um período, ele era rei de direito, né? Mas não era rei de fato. Né? E aí, com a morte, com essa ascensão, essa unção, esse reconhecimento público, né? Então aconteceu essa unidade na terra e, consequentemente, a unidade nos céus. Né? É interessante que eu li um livro há muitos anos atrás, provavelmente não vou lembrar detalhes do livro, mas eu lembro que era alguma coisa como o perfil de 3 reis, e falava sobre Saul, Davi e Absalão. E o interessante é que falava da insegurança de Saul, da perseguição que ele tinha em cima de Davi, com medo de Davi tomar o seu lugar, né? Davi nunca quis matá-lo, né? Davi, né, sempre fugiu porque não queria, de fato, poderia matar a hora que quisesse, mas não queria tocar no ungido do Senhor, né? E depois, o interessante, quando Saul morre, Davi assume e tal, e lá na frente, né, Davi, até por consequência do seu pecado e tudo mais e tal, aí o seu filho Absalão se levanta. É uma coisa interessante que Davi também não vai para cima e não vou reagir, poderia nem matar, mas depois vou prender, vou fazer alguma coisa, né? Vou colocar trancado numa cidade, enfim, mas Davi não tem essa... Levar para o exílio, né? Alguma coisa assim, mas Davi não reage, porque é uma coisa interessante, parece que Davi, ele tinha uma plena confiança que Deus estava no comando, que aquele reino era de Deus acima de tudo, era reino dos céus, não era reino dos seus, né? Então, assim, é verdade. Então, com isso, ele confiava nesse Deus que acabava sempre trazendo a resposta, né? Sem a força dele, né? Ele não buscava reconhecimento, Deus que o reconhecia, né? Exatamente isso. Isso Bispo Nildo, é um senso de
de missão, senso de visão e senso de propósito. Se Deus lhe colocou ali, ele é o único que pode lhe tirar, que pode lhe remover, né? Tantas pessoas tentaram lhe remover e não conseguiram remover, né? Mesmo com o seu erro do pecado, Deus não removeu. Não é que Deus foi conivente com o pecado, tanto não foi que houve as consequências, mas Deus não removeu por aquilo. Né? Ele permaneceu. E Deus removeu aqueles que se levantaram contra ele. Né? Aí entra aquilo que você falou, que a Bíblia fala, né? Ai daquele que tocar no ungido ou nos ungidos do Senhor, e a tradução também fala lá no Salmo, os ungidos do Senhor, né? Todos nós somos ungidos. E uma coisa fantástica que me veio aqui à mente quando você está falando sobre isso, você falou não removeu, tem uma coisa muito interessante, que Saul queria muito que Deus não o removesse do trono, né? E o espírito se retirou de Saul. Olha aí, que coisa. E aí a gente encontra Davi fazendo outra oração. Deus, não retires de mim o teu espírito. Meu Deus. Salmo 51, né? Quando exato. Não retire. Ele não disse, não retire o trono de mim. Ele disse, não retire o teu espírito. Aí Deus, como falou para Salomão, ó, você não me pediu outra coisa, pediu sabedoria e não pediu riqueza, vou te dar sabedoria e riqueza. Deus poderia ter dito agora para Davi, Davi, como você não pediu para tirar o trono, eu vou manter o espírito, porque você está orando arrependido, e vou manter o trono. Que coisa, né? É o poder do arrependimento, né? É verdade, o poder do arrependimento, do quebrantamento, né? Porque aqui também, bispo, sobre a conquista, né, da capital do Estado de Israel, Sião. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Porque é interessante que o livro de Crônica está construindo uma nação. Não é que Saul ele não fez nada civilmente, né? Mas o Davi pegou como fosse uma transferência de um governo, né? O presidente vai passar para outro, precisa fazer alguns ajustes. Então, o que Davi entendeu? Tem algumas coisas básicas, né, dentro de uma identidade de uma nação, e uma delas é o quê? Capital, a capital, é a fé, né, vamos falar, né, a questão do exército, né? Então Davi, né, ele estabelece algumas coisas, mas precisava de uma capital. Não tinha capital, né? Você tinha, e ali tinha os jebuseus, né? Ainda tinha uma tribo da época de Josué, que ele não foi expulso, né? E essas tribos, como diz a Bíblia, se tornaram como aguilhão, né? na bainha, na cintura, né? Então os jebuseus estavam lá. Israel não tinha. O Monte Sião estava lá, o Monte Sião estava lá, né? E aí precisava constituir uma capital. Qual era o melhor? Uma cidade alta. Foi quando Davi, né? Tem aquele texto que os seus soldados iam entrar pelo lugar escuso, que era o lugar dos detritos, da fossa, e lá foi, né? E eles foram rejeitados. Não, porque se vocês entrarem aqui até os coxos, vão botar vocês para fora. Então, o que Davi fez? Davi foi lá, os seus valentes foram lá e conseguiram o quê? Estabelecer, primeiro ponto, estabeleceram a capital. Não, agora Israel, além de uma nação livre, além de estar expulsando ainda os cananitas que aqui estão, que ainda estão tomando cidades principais, nós estamos a um Estado de Direito, a uma terra. E essa terra vai ter o quê? O Palácio do Rei. Essa terra vai ter, né, os ministérios, as secretarias, né? Vai ter aqui todo um projeto. Então, eu achei muito importante isso. E foi também debaixo de guerra. A conquista bélica de Davi. Ele poderia ter pago por aquilo, né? Tem, por exemplo, no Brasil hoje tem parte do nosso território que nós compramos, parece, o Acre foi comprado da Bolívia, né? Os Estados Unidos também comprou aqui da França, eu não lembro agora, os Estados Unidos comprou da França, a França vendeu também. Mas conquistou o Texas pela guerra com os mexicanos, né? Então, então ele poderia ter feito isso. Seria bom? Seria, mas naquele período não, era olho por olho, dente por dente. Davi estabeleceu, né, a importância do solo, a importância da pátria, a importância do patriotismo. Aí começa a criar uma identidade dentro do povo, não é um povo apenas ermitão há séculos atrás. Agora nós temos uma terra, temos uma capital, e a partir daí
tem uma governança também. Aí entra a questão do governo. Capital entra muito a questão da governança, né? Da autoridade de governar na terra. Né? Uhum. Uma coisa que eu acho muito interessante em Davi é que Davi, ele era um homem de guerra, mas engraçado que as guerras dele, na verdade, ele tinha como que as guerras de Deus, né? De Deus, isso era muito forte em Davi, né? Quando ele vai lutar contra Golias, ele não vai lutar contra um gigante, ele vai lutar contra um incircunciso. Na cabeça dele é isso. Eu estou lutando com um cara que não tem aliança com Deus, e eu tenho aliança com Deus, é por isso que eu vou vencer, né? E ele pensava... mesmo. Exato, ele pensava assim, quem que é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? Olha que coisa doida. Isso é muito forte, né, Bispo? E nesse capítulo aqui, tem várias guerras que antes de Davi, há muitos anos atrás, eu participava na minha igreja de um grupo de obreiros e o pastor passava sempre tarefa para a gente estudar a vida. Uma das vidas dos líderes que eu mais estudei foi a vida de Davi. Em cada batalha que Davi ia, antes ele consultava o Senhor se era tempo de guerrear, se era tempo de lutar. E a gente já sabe, o Bispo Rodovalho fala muito sobre isso, né? Davi nunca perdeu uma batalha. Nem a batalha proeminente do seu adultério, né? Que foi a conquista de Edom, nem ele perdeu. Aquela batalha ele não perdeu. Conseguiu conquistar Edom, né? Mesmo com o sacrifício de Urias, mas eles conseguiram conquistar. Né? Em nenhum momento ele perdeu a guerra, porque ele sempre consultava o Senhor. Porque ele entendia que a guerra não era dele. Aí entra muitos que estão falando aqui, né? A questão, a excelência do chamado. Foi Deus que me chamou. Se Deus me chamou, não é o meu inimigo, é o inimigo de Deus. Eu estou apenas um guerreiro, né, para lutar as batalhas de Deus. Quando Davi volta de uma batalha, eles tinham vencido, estão trazendo, né, a alegria de vencer, despojos e tal. E aí, quando ele chega na cidade dele, o inimigo foi lá e destruiu a cidade, levou as mulheres e os filhos. Aí diz que eles choram muito, 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 né? Assim, a ponto alguns desmaiarem, coisa terrível. E eles começam a querer apedrejar Davi diante daquela situação. O quadro é de tanta dor que eles perdem um pouco do siso. E aí a Bíblia diz uma coisa muito interessante. A Bíblia diz assim, Davi se fortaleceu no Senhor. Essa é a fase número 1, se fortaleceu. Glória a Deus, amém. Só que fase número 2, aí ele busca direção de Deus. Olha que coisa. Então ele não queria só força, né? Porque tem gente que só quer força, né? Não, agora eu já estou forte. Agora eu estou forte para vencer qualquer coisa. Não, Davi se fortaleceu, mas depois ele falou, Deus, o que eu faço? Então, como o senhor disse, ele sempre buscava direção. Não era a questão da força. Ele poderia ter toda a força do mundo. Se ele não tivesse a direção, ele não iria, né? Não iria. É verdade. O povo de Israel, na entrada da terra de Canaã, houve batalhas contra o povo de Ai, né? E eles pensavam que ia ganhar, porque tinham um exército maior e não ganharam, porque não foram debaixo da direção de Deus. Exatamente. Então você pode ser muito mais forte do que esse inimigo, mas se não é hora de você batalhar, né? Você não vai, porque não é o momento. Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque também fala muito dos valentes, né? É um livro que fala muito dos valentes de Davi, né? A formação do exército e tudo mais. Fala um pouquinho aí sobre esses valentes, que eu acho fantástico. Na verdade, os valentes eram um bando, né? No início. Já fala que na caverna de Adulão... Eram os alunos da caverna de Adulão, né? Eram os alunos da caverna de Adulão. Eram os amargurados, quebrados e outros lados, né? Falidos. E aí a Bíblia fala que Davi os treinou e ali se tornaram o quê? Os valentes de Davi. Mas não era um exército. Eram os valentes. Opa. Ali não era um exército, ali era um bando que Davi tinha para defender ele, né? Não era um bando de lampião, mas é algo semelhante, né? Mas não era um exército treinado, não era mais ou menos uma guerrilha, né? Na verdade, se fosse colocar hoje, seria uma guerrilha. Só que Davi ele teve a inteligência de formar um exército, que aí entra o segundo ponto da unidade de uma nação. Ele tem o quê? Uma capital, e agora ele vai ter que ter um exército, com um general, com um tenente, com um capitão, com um sargento, com um soldado e com toda a parte bélica, que inclusive Davi ele né, construiu muito tanto a questão das músicas, dos instrumentos musicais, mas também os instrumentos bélicos, né? Tem essa questão também. Ele não se descuidou, né, do profético, também não se descuidou
de guardar. Ele tinha uma visão de guardar as suas ovelhas, e na verdade, Natan fala sobre isso, né? Que Deus tinha constituído ele como pastor de Israel, né? Então, o rei tirou você das ovelhas lá para te colocar à frente de Israel, né? Então o pastor de Israel não era apenas um general, não era apenas um rei, mas também era um pastor. Então é importante que desses valentes, Davi tirou o que formou um grande exército. Depois fala que era um grande exército mesmo. Tinha muita força, tanto que você vê contra os amalequitas, contra os filisteus, né? Contra os edonitas, né? Você tem pessoas melhores treinadas do que Davi. Tinha um cabo que jogava uma lança e atravessava 300. Tinha um que a mão dele ficou grudada na espada, tanta força o cara tinha. Então, ele conseguiu maximizar no seu exército aqueles que estavam com ele. E, né, Joabe, né? Aí você vai vendo, né? Você tem Abissai, você tem um bocado de... Ele foi um valente quando derrubou Golias, como nós falamos aqui. E depois ele teve, né? Aí formou os valentes, o bando, depois se tornou um grande exército, né? Aí entra a questão da unidade, a posse da terra, né? O guardar a terra também. Você pode ver que Davi foi o único rei que conseguiu manter os territórios que foram determinados lá por Josué, pelas 12 tribos, pelas 11 tribos, que no caso os levitas não tinham direito à terra, né? Mas recebiam, tá? Não tinha direito à posse de uma região. Okay? Então a questão do exército é muito importante isso para as conquistas, para a defesa também, né? Fantástico. Eu acho que eles tinham, você estava falando da nação, eu lembrei de uma coisa interessante que o bispo Cirino falou, que no caso aí, eles tinham, não tinham ainda a capital, como você falou, não tinham o poder bélico, o exército organizado de fato, né? Mas eles já tinham uma coisa que é muito importante para a nação, né, também, né? Eles já tinham as leis, né? Isso é muito importante. É importante também. Eles tinham já tinha a Constituição, né? Já tinha a Constituição completa. Senão, porque o bolo, quando o povo sai do Egito, eles não tinham nada, né? Aí Moisés teve que colocar aquele povo no prumo. Essa era a questão da lei, era colocar o povo no prumo, que era um povo que precisava dessa ajuda. Mas fantástico bispo. Para mim, uma coisa que fica clara, para mim, eu acho que para as pessoas que estão assistindo agora, que o senhor colocou, é justamente isso. Davi, ele tinha um bando. E aí ele transforma esse bando num exército. Uau, isso é muito forte, isso é muito importante para que as pessoas possam guardar a respeito desse livro. Muito bom. Na época de Saul, essa arca, a arca de Deus, a coisa mais forte e mais poderosa que aquele povo tinha sido esquecido. Saul colocou ela de lado, nem sabe-se dela na época de Saul. E aí a gente chega em Davi, e Davi resolve trazer essa arca. E aí tem toda uma novela. Vamos falar um pouquinho dessa novela aí. Aquilo que você falou, a primeira novela é que tem um texto que fala, né, que Saul ele não considerava a arca, né? Ele não tinha essa sensibilidade pela arca da aliança, né? Aquela arca que Moisés lá, né, construiu no primeiro tabernáculo, né, o tabernáculo do deserto, né? E que foi jogada para aqui, para acolá, parou na casa, né, do templo Abinadab, né? Não, antes da casa de Abinadab teve no templo de Dagon, que foi as mãos, a cabeça, aquela questão, tanto poder, mas ele não teve essa sensibilidade. Aí o que ocorre? Ocorre o quê? Que Saul, aí já está o quê? Aí você falou algo importante, Constituição, já tinha a lei em Moisés, já tinha o governo capital, aí já tinha o exército. Faltava o quê? A religiosidade. O Bispo do Vale pregou esses dias, eu falei, isso aí dá até um livro, é maravilhoso. Ele falou, eu anotei aquilo ali e falei, meu Deus, eu vou pregar mais sobre isso, que é muito importante, né? A arca ficou 20 anos na casa da Abinadab e não aconteceu nada. Que coisa de doida, né? Inclusive essa palavra é do bispo também, mas é da bispa Lúcia, que ela pregou aqui pra gente, João Pessoa, uma vez falando sobre a questão de Abinadab, né? Que lá ficou e também deve ter ficado num quartinho,
não deram muita importância. Foi quando Davi soube onde estava a arca, que quis trazer, e tem aquela questão de usar, né? Porque Davi colocou em carro de bois, né? Não estava familiarizado como era. Isso, acho que Davi não tinha experimentado qualquer ideia, como é que trabalhava mesmo, né? Trabalhava, né? Então, ele não tinha essa sensibilidade, apesar de ser homem segundo o coração de Deus, ele não tinha essa sensibilidade. Foi quando usar, né? Que a palavra usar significa força humana, e a força humana e o querer ajudar, né? Não, o irmão quer ajudar, então ele encostou na arca, a arca não caiu, mas ele foi fulminado, né? Foi quando Davi falou, opa, não é assim. Aí Davi foi o quê? Estudar como deveria trazer a arca para o seu descanso. Né? Ficou lá 2 meses, algum tempo, e a Bíblia fala que a vida de Obed-Edom, Deus abençoava de uma forma sobrenatural, foi quando transformou a vida dele, da casa, a família, os negócios. Foi quando Davi trouxe com os levitas, com as danças, com os passos, né? Com tudo aquilo que deveria ser feito, o ritual, né? Isso quando vai falar uma coisa muito interessante, né? Que tem algumas coisas na nossa vida que tem um ritual, né? Como ser presidente, você tem um ritual, como você, né? Tem todo um ritual, não é assim. Então Davi, ele, sabiamente, pegou todo o ritual e trouxe direitinho. Então, significando o quê? Já não era o templo ainda, né? Significando o quê? Que ele está dando agora valor. Mas isso ele não poderia ter feito isso primeiro? Poderia, mas ele tinha tantas demandas, né, para fazer, exército, capital, enterrar Saul, resolver as questões que ele tinha que resolver, de Estado, que eu acho que foi por isso que a Bíblia fala, né, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Né? Ele viu as prioridades e não esqueceu da arca, ele trouxe a arca, ele trouxe a presença de Deus para dentro de Israel. Né? Ele não colocou na casa de fulano Beltrano, ele preparou todo o ambiente. Claro que não era um ambiente daquele glamour que seria o templo de Salomão lá na frente, mas era um ambiente que daria para que profeticamente a arca trouxesse. Ele preparou um lugar, né? A Bíblia diz que ele preparou um lugar. Preparou um lugar. É verdade. Preparou um lugar. Demais. Porque a arca já estava preparada dentro do seu coração, né? Já havia esse desejo, né? Ele não sabia como fazer, mas ele queria fazer. Aprendeu a maneira certa e fez, né? E outra coisa, né? Fez errado, mas ele não desistiu de aprender. Sim. Não foi só a arca, ele organizou o culto. Ele chamou todos os levitas, os cantores, os tocadores, né? Os porteiros. Ele preparou, né? Asaf, aquela turma toda, né? Gedutum. Então ele não apenas trouxe, mas ele, né? Inclusive ele próprio criou, construiu. Deve ter feito um piloto e depois deixou as pessoas construírem a casa. Os instrumentos músicos, os instrumentos musicais, né? Então ele não trouxe apenas a arca, não foi um transportador. Ele criou tudo que depois foi utilizado mais lá na frente, né? Sim. Não, Davi, ele foi o primeiro ministério de louvor, foi o de Davi, né? Foi Davi que implantou, né? Glória a Deus. Vai caminhando no final do livro e vem a questão, né, de Salomão, né, de Davi ali já reconhecendo Salomão, que vai ungir Salomão, né, enfim. E ele, só que tem um momento lá que ele está conversando com Natan, ele conversa com Natan e fala, eu queria tanto, né, construir, né, uma casa para o nosso Deus, né? Uma casa para a arca e para o estado dos pés do nosso Deus e tal. Enfim, e ele conversa com o Natan. E o interessante é que Natan no começo fala assim, não, Davi, vai lá, meio que assim, dá uma palavra de motivação, né? Vai que é de Deus, Davi. Vai que é tua, Tafarel, né? Isso. É de Deus. Mas daqui a pouco ele volta, Davi. Como é que foi isso aí, bispo? Interessante, né? Profeta erra. E como erra, né, gente? Samuel não ficou olhando os irmãos de Davi também, não é verdade? Né? Ele falou isso aí que é o rei, né? Eu acho que o momento era tão legal, né? Às vezes a gente... Sim. A gente é o crente emocional, né? É o crente Davi é o crente emocional. Não, isso é muito interessante às vezes, bispo. É engraçado isso, sobre relacionamento, né? Às vezes você vê um jovem na igreja e
vê uma jovem e você vê que eles se combinam tanto, né? E estão ali, e aí eles chegam com a conversa para você, e muitas vezes falam, não, eu acho que é de Deus, nem fala para orar, combina tanto que é de Deus. Mas lá na frente fala, eu acho que não, Deus falou diferente agora aqui. É verdade, né? Então é interessante que Natan foi um profeta interessante, foi o profeta que trouxe o juízo, né, sobre o pecado de Davi, né, trouxe muito forte, né, sim. E depois trouxe até uma boa notícia, né, eu acho que ele poderia até ser omisso, né, não vou não, deixa pra lá, e só que resolve com ele te ouve aí, então, mas ele foi lá, e não é que desmanchou, né, ele falou, não você é um homem de guerra, então não dá para você fazer, você... Interessante, Bispo Nildo, que Davi não amargurou, né? Não. Poderia mandar prender, matar, porque o rei era aquilo, né? Davi não tinha esse coração nunca, né? Você está endemoniado, hein, Natan? Vou tirar o couro seu aqui, não. Não, ele ficou, ele entendeu isso. Que coisa, né? Que coração mesmo. E a força de Natan ter falado isso também, ter ido lá, né? Para contradizer o rei que estava 99% no Ibope, lá em cima, nas pesquisas. Sim. Ele chegou lá, olha, não é o tempo, né? Não é para você. Né? Então, imagine as coisas, né, que você poderia ter feito e você não fez. Moisés, por exemplo, que não entrou na terra da promessa porque, em vez de falar a rocha, feriu a rocha. E Davi, porque mas Deus, eu estava fazendo a tua vontade aqui, eu estava acabando com esse circunciso todo aqui, eu estava fazendo uma limpa, mas não... E Deus falou, eu não posso misturar o sangue, né? E às vezes não era sangue de inocente também, ou até inocente, quer dizer, né? na volúpia da guerra você erra, né? Mas eu não vou permitir isso. Davi não amargurou, é interessante, Davi preparou a maquete, né? Davi foi uma das pessoas que, se a gente for estudar até a questão de gestão, né? Ele preparou o sucessor bem direitinho, né? E era o sucessor que não seria o sucessor, porque Davi tinha filhos mais velhos, né? Não por Betseba, mas de outros relacionamentos, né? Que ele teve. O que ele fez? Ele escolheu Salomão, fez a transição, meu filho, chamou os líderes, chamou os anciões, ele é jovem, ainda precisa de você. Então Davi fez tudo certo. E preparou a maquete do templo. Então ali ele fecha o seu reinado, né? Ele não conseguiu fazer, mas ele deixou tudo estruturado. Gente, imagine se Salomão não errasse o projeto de Deus. Se Jeroboão não errasse o projeto de Deus, depois houve a divisão das tribos. O que seria de Israel, né, gente? Seria uma coisa, né? Seria uma nação imbatível, naquele período, imbatível. Né? Então, voltando um pouco, então ele soube construir isso, né? E preparou, né? E no final ele faz aquela oferta maravilhosa, né? Sim. Porque eu amo a casa do meu Deus, do meu tesouro particular, eu deixo ouro, pratos, diamantes, as madeiras, fora o tesouro institucional. Então ele deu do seu particular e deu daquilo que era a origem da guerra, que não era mais seu, era da nação. Né? Olha só, ele não misturava, né? Ele misturava as coisas, ele sabia, isso aqui é meu, é o meu ganho, eu vou entregar. E esse aqui é daquilo que pertence ao cofre do Estado, eu vou entregar. Né? Ele se alegra, o povo se alegra, e todos trazem, as tribos trazem as ofertas, né? Não falta nada. Né? É uma coisa muito, muito interessante. O livro de Crônicas é uma coisa muito interessante. E o fechamento, né? O falecimento, depois ele não morre, ele vai estar junto com os seus, né? Morre em ditosa velhice também. Né? Sim, a Bíblia diz que morreu em boa velhice, né? Boa velhice, é. Uau! Ô, Bispo, meu Deus, que bate-papo maravilhoso, Bispo. Amém, muito rico, amém. Enriquecedor mesmo, eu tenho certeza disso. Amém. Mas nós precisamos fechar, nosso tempo rodou aqui, passou tão rápido. É verdade. Mas eu vou abrir aqui a tela e eu quero que você deixe uma palavra de oração para essas pessoas que estão nos assistindo. Ore com eles, amém? E depois a gente já volta aqui, que aí eu encerro dando um tchau pro senhor, tá bom? Vou abrir a tela aqui.
Ok. O ano de 2020, nós estamos chegando agora, né, entrando já basicamente no mês de agosto, novo mês, e esse ano foi um ano atípico, né, com tantas dificuldades, tantos problemas, né? Tivemos a pandemia, algo que atingiu todo né, o mundo foi atingido por muitas dores, né? As pessoas perderam suas vidas, famílias enlutadas, mas a Bíblia diz que a palavra evangelho significa boas notícias. E eu quero deixar uma boa notícia para você, para sua casa e para sua família. Não desista do projeto de Deus. A Bíblia fala que aquele que começou grande obra, ele ainda não terminou. Aquele que começou grande obra, ele está num processo de construção. Talvez você tenha perdido o emprego, perdido renda, perdido algum familiar, perdido até projetos. Mas saiba que aquele que começou grande obra, ele há de construir na sua vida, na sua casa e na sua família algo sobrenatural. Não desista da vontade nem do projeto de Deus. Eu creio que nós vamos ainda ouvir muito sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus lhe trouxe novamente, restituiu para você, para a sua casa e para a sua família. 2020 não terminou. Deus está fazendo coisas tremendas e vai fazer algo sobrenatural. Você crê nisso? Então vamos orar agora, pedindo a graça, pedindo a unção e pedindo o poder de Deus sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio que nós temos nesse dia, nessa noite, de podermos nos achegar até a Tua santa presença. E a Tua palavra diz, meu Pai, quando nós nos aproximamos de Ti, o Senhor abre os seus braços para nos receber, para nos consolar, para nos edificar, para renovar a nossa fé, renovar os nossos ânimos, renovar o Teu propósito na nossa vida. E agora nós pedimos, através do nome de Jesus, cada pessoa que está nos conectando nessa noite, que a Tua mão poderosa possa fazer algo milagroso. Aquele que está doente seja curado, aquele que está triste possa receber a alegria do Senhor, aquele que está, ó Pai, endividado, aquele que está cheio de dificuldades para romper nesse ano de 2020. Nós cremos que a Tua palavra está entrando nos seus corações e nós cremos que algo tremendo e poderoso está acontecendo. Porque o Teu nome, quando é liberado, ele traz unção, graça, misericórdia, cura e principalmente salvação. Abençoa, Senhor, todos que estão conosco. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos no nome poderoso, no nome vivo, no nome transbordante, que é o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe muito, muito a tua igreja aí em Fortaleza, Amém. Bispo Rejane, enfim, sua família. Deus te abençoe, Bispo. Amém, Obrigado pela querido. tua participação, viu? Felicidade para você, Deus abençoe. A Amém. graça e a paz. Fica na paz.